Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Você sabe pensar? Este é uma reflexão que eu gostaria de fazer no episódio de hoje a respeito do que você pode fazer para aprender e desenvolver o seu pensamento. Como pensar melhor? E essa é a reflexão que eu vou fazer aqui hoje. Mas afinal, por que isso é tão importante? Bem, do ponto de vista pessoal, você pensar bem significa que você vai aprender mais, decidir melhor, analisar problemas de uma forma mais sofisticada, mais adequada, mais adaptativa. Vai também ajudar você a estruturar melhor os próprios objetivos, fazer perguntas mais esclarecedoras, estruturar o jeito que você pensa. Então, pensar melhor é uma coisa que tem um impacto profundo em praticamente tudo que a gente faz do ponto de vista pessoal. Então, do ponto de vista pessoal, não vou ficar discutindo hoje. Qualquer coisa que você fizer para melhorar a forma como você pensa, do ponto de vista profissional, vai trazer um impacto também na vida pessoal. Quando a gente observa os dados do Fórum Econômico Mundial, do World Economic Forum, que fez uma pesquisa a respeito do Future of Jobs, o futuro do trabalho, o futuro do emprego, eles listaram as principais habilidades, conhecimentos que a pesquisa demonstrou em inúmeros setores diferentes, em mais de 50 países, uma pesquisa muito bem feita e representativa de inúmeros setores econômicos e de mais de 50 países. Então, uma pesquisa que demonstra o que os empregadores, as pessoas que estão contratando no mundo, esperam dos trabalhadores. Quais são as habilidades fundamentais necessárias para aumentar a sua empregabilidade, aumentar o seu potencial profissional? É lógico que para pessoas que querem trabalhar do ponto de vista de empreendedorismo, querem ser donas do próprio negócio, etc., isso também é aplicável. Ser um bom profissional não faz diferença se é para ser um funcionário ou um empreendedor ou um profissional liberal. Em todas as situações, ter as habilidades certas vai acelerar e melhorar o sucesso profissional da pessoa. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de empregadores e o que eles esperam dos funcionários nos próximos anos para ter sucesso profissional. E quando você observa as habilidades principais na pesquisa, a habilidade número 1, com 69% dos empregadores mencionando essa habilidade, é pensamento analítico. A segunda habilidade é resiliência, flexibilidade e agilidade. A terceira é influência social e liderança. A quarta é pensamento criativo. E a quinta, motivação e autoconsciência. O que estas 5 habilidades têm em comum? Todas são habilidades subjetivas. Por exemplo, conhecimento em inteligência artificial e Big Data, e dados e computação, aparece em 11º lugar. Então, existe uma correria, todo mundo está desesperado tentando aprender inteligência artificial, mas muito mais importante para os empregadores e para o futuro do trabalho são habilidades subjetivas. E não sou eu que estou falando, isso é o relatório do Fórum Econômico Mundial. Então, por que as pessoas estão correndo na direção errada? Mesmo quando você vê, por exemplo, Sam Altman e outros grandes nomes da inteligência artificial, eles recomendam que as pessoas aprendam a pensar melhor. E isso está
de encontro com a correria que todo mundo está neste momento de tentar aprender inteligência artificial, como se não houvesse amanhã. E isso reflete uma forma de pensar errônea, metodologicamente falha. Quando você olha os dados, você sabe exatamente o que você precisa fazer. E uma pessoa que tem pensamento analítico de altíssima qualidade é uma pessoa que vai melhorar o potencial de sucesso profissional de acordo com os dados do Fórum Econômico Mundial. Então, você tem que saber onde investir o seu esforço para se preparar para o futuro do trabalho. E para isso, você tem que saber pensar bem. E pensar bem é a habilidade que mais vai trazer sucesso profissional. As 5 primeiras habilidades necessárias são todas relacionadas a como pensar, né? Motivação e autoconsciência, pensamento criativo, influência social e liderança, resiliência, pensamento analítico, tudo é variações sobre o mesmo tema, que é como você pensa a vida, os problemas, etc. Então, pensar melhor é a habilidade mais crítica para você se preparar para o futuro do trabalho, de acordo com os dados do Fórum Econômico Mundial. Porém, para você decidir investir tempo em pensar melhor, você tem que saber pensar, porque você não pode estar preso nesse efeito manada do marketing agressivo de todas as empresas de inteligência artificial. Então, está todo mundo correndo numa direção, porque essas pessoas não sabem pensar de uma forma crítica. Pensar de uma forma crítica é o que vai preparar essa pessoa para um mundo cada vez mais complexo. Então, isso é um dilema que acho que todos os trabalhadores vão enfrentar nesse mundo que está vindo. Mas, afinal, o que é pensar? Parece uma pergunta simples, mas se você for olhar as publicações científicas, e tem uma publicação no Current Biology Magazine, onde 11 pesquisadores da área de cognição definem o que é cognição, o que é pensar, né? E a definição varia bastante entre estes 11 pesquisadores. Mas eu acho que a gente pode resumir tudo o que eles falaram de uma forma relativamente simples. E pensar é um processo cognitivo consciente que envolve raciocínio e opera com representações mentais na forma de palavras ou sentenças. Então, neste momento, eu estou pensando na ideia do que é pensar, do que é cognição. E eu estou usando de uma forma quase sinônimo cognição e pensar. Isso você pode debater, que talvez não seja, tem uma variação, não é bem assim. A gente pode debater o conceito de cognição e de pensar até o fim dos dias, né? Por anos. Mas o objetivo nosso é simplificar o conhecimento da ciência e aplicar esse conhecimento de forma efetiva. Então, cognição e pensamento na conversa de hoje é mais ou menos a mesma coisa. E se eu ofendi inúmeros cientistas, eu atingi o meu objetivo. Porque quando a gente simplifica as coisas para aplicar as ideias, frequentemente a gente tem que arredondar, vamos dizer assim. E isso, o rigor científico fica ofendido, mas a aplicação dessa ciência é viabilizada, é possível. Então, pensar é um processo cognitivo consciente que se manifesta em uma representação mental que pode ser descrita com palavras ou sentenças, né? Então, você tem que descrever, você tem que falar o que você pensa, né? A sua crença, o seu desejo, estados mentais, intenções. Tá? Então, pensar é essa representação verbal de um dos sistemas mais complexos que existem, que é o cérebro humano. Tem bilhões de neurônios, trilhões de conexões, vários níveis diferentes de circuitos neurais, um dos sistemas mais complexos que a gente pode achar. E mesmo assim, você consegue resumir um pensamento em uma frase, uma palavra, uma sentença. Esse pensamento, ele é uma ponta de um iceberg, é uma manifestação consciente
de um volume absurdo de fenômenos que acontecem abaixo do nível de consciência. Isso é um ponto muito importante. Por que que isso é fundamental? Como você pensa acontece no escuro. O resultado do pensamento é visível, aparece no claro. Então, você aprender a examinar como você pensa vai permitir identificar problemas metodológicos no seu processo de pensar. Se você não examinar como você pensa, você vai pensar de uma forma habitual, enviesada, metodologicamente frágil e mal adaptada. Não tem segredo. Tem muito mais formas de errar do que acertar. É simples, né? Entropia. É muito mais fácil errar do que acertar. Para acertar, você tem que ter esforço de definir um processo mais robusto. E sem esse exame da forma como você pensa, você simplesmente vive no piloto automático, no sistema 1, no habitual, cheio de vieses, cheio de vícios. E isso não vai permitir você se tornar um pensador crítico, um pensador analítico, uma pessoa que pensa de uma forma sofisticada. Então, esse é um ponto fundamental. Para você pensar melhor, pensar são representações mentais de um processo enorme que acontece por trás. Para você pensar melhor, você tem que examinar um pouco melhor este processo. E para você fazer isso, você tem que olhar a forma como você pensa. Ou seja, você tem que praticar a metacognição. O que é isso? Metacognição é pensar sobre o seu próprio pensamento. Ou seja, ao invés de pegar a lanterna e apontar para a rua, você pega a lanterna e aponta para si próprio. Ou seja, você pega a sua atenção e volta esta atenção para o seu próprio processo de pensar. Isso é uma coisa fundamental. Senão, o seu processo de pensar vai continuar no automático, enviesado. E não tem segredo. Quem não examina o próprio processo não vai conseguir corrigir os erros processuais, os erros metodológicos da forma como se pensa. E a ciência avançou brutalmente no entendimento da cognição humana nos últimos 20 a 30 anos, e isso vai permitir você ter acesso ao conhecimento necessário para corrigir os erros processuais, os erros metodológicos do seu pensar. Então tá bom. Então metacognição é fundamental para que você consiga examinar a forma como você pensa. Eu vou contar uma história que ilustra esse ponto. Eu não sei até que ponto essa história é verdadeira, mas ela ilustra bem esse ponto. Quando John Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, fracassou na invasão de Cuba, na Baía dos Porcos, ele ligou para o Eisenhower, que era um ex-presidente. E apesar dos dois serem de partidos diferentes, né, o Eisenhower era republicano, John Kennedy democrata, eles tinham uma relação respeitosa e o John Kennedy respeitava muito o Eisenhower, que foi um presidente muito respeitado por 8 anos nos Estados Unidos. O general que coordenou a invasão do dia D das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Então, o general Dwight Eisenhower, que todo mundo chama de Ike, né, conversou com o John Kennedy a respeito da invasão da Baía dos Porcos. O que o John Kennedy queria saber é se ele deveria ter usado a marinha mais pesadamente, se ele teria que ter colocado soldados melhores, o que ele errou do ponto de vista militar na invasão da Baía dos Porcos. E o Eisenhower mudou totalmente a direção da conversa. O que o Eisenhower perguntou foi como a decisão da invasão foi feita. Então, ele mudou a atenção, a direção da atenção do John Kennedy, do qual era a opção militar para ter uma invasão bem-sucedida, para qual é o método pelo qual você toma decisões. E ele dissecou muito bem o processo decisório da Baía dos Porcos. Isso teve uma influência muito grande no John Kennedy.
E quando houve a crise dos mísseis, que a União Soviética estava tentando colocar mísseis atômicos em Cuba, ele investiu bastante num processo decisório mais robusto. Ele não embarcou na primeira opção que era trazida pelos militares. Ele checou o processo de como decidir de uma forma mais sólida, mais robusta. Aliás, tem um filme muito bom com Kevin Costner que descreve esse processo decisório. O Eisenhower investiu no método de como decidir. E o John Kennedy, que era mais jovem, mais ingênuo ainda, estava muito focado no começo no quais as opções da decisão em si. E depois ele mudou e começou a decidir melhor. Então, a decisão que ele teve na crise dos mísseis provavelmente evitou uma guerra mundial nuclear, né? Então, foi uma decisão historicamente considerada sólida. E o processo foi muito robusto. Foi liderado pelo irmão dele, etc. Então, você tem aí um exemplo que ilustra a mudança do foco. Então, quando eu conversava com as pessoas que eu mentorava, todo mundo falava, Dr. Caldi, você acha que eu devo estudar isso ou estudar aquilo? Aí eu ficava em dúvida, né? Porque esta pergunta, eu devo estudar, sei lá, diabetes, ou eu devo estudar, ou treinar em cirurgia robótica, ou eu devo investir em algum treinamento específico, num doutorado, por exemplo. Eu sempre perguntava onde você quer chegar, como você quer chegar lá, etc. Então eu tentava estruturar a discussão para focar no processo de decisão, no método de decisão, na definição do objetivo e não no que fazer, que é um elemento tático. Essa mudança de foco, não sei se eu estou descrevendo isso de uma forma clara, mas o ponto é, ao invés de focar no que fazer, focar no como você está pensando e decidindo o que fazer, para ter certeza que o processo decisório é robusto, né? Por exemplo, muita gente vê uma decisão, acha uma opção e corre atrás dessa opção. E um processo decisório robusto frequentemente precisa de 3 ou 4 opções para serem comparadas entre si. Então, para decidir bem, você tem que comparar várias opções, vários caminhos diferentes. Isso traz um processo decisório mais robusto. Então, no caso do John Kennedy, o governo, o exército, a CIA, etc., tentaram convencê-lo de que o caminho mais robusto era invadir Cuba através da Baía dos Porcos, né? E foi um erro fundamental essa decisão. Foi uma decisão de uma opção só. E no caso da crise dos mísseis, o John Kennedy gastou muito tempo explorando cenários antes de fechar a decisão em torno do bloqueio naval. Então você tem essa perspectiva que muda quando você olha o processo, o método, ao invés de olhar somente o que fazer, o elemento tático. Bom, então metacognição, ou seja, a capacidade de examinar os próprios processos cognitivos, é uma etapa fundamental para que você comece a refinar o processo de pensar, tá? Mas isso é uma afirmação barata. Qualquer pessoa pode falar que uma coisa é fundamental para outra. Qual é a evidência de que isso realmente é verdade? Então, se você olhar a ciência, por exemplo, a publicação no Journal of Intelligence, fatores determinantes do desenvolvimento de pensamento crítico na educação superior, né? Faz uma revisão sistemática dos fatores que determinam o desenvolvimento de pensamento crítico nas universidades. E a conclusão é que a metacognição consistentemente emerge como um determinante essencial na promoção do pensamento crítico. E quando você combina a metacognição
com outras estratégias efetivas de educação, como, por exemplo, Problem-Based Learning, que é aprendizado baseado em problemas, discussões sociais, debates, e Social Learning, né, aprendizado social. Quando você combina Social Learning, que é aprendizado social, Problem-Based Learning, que é aprendizado baseado em problemas, e o desenvolvimento da metacognição, você cria um efeito muito profundo na velocidade, na qualidade do treinamento do pensamento crítico. Então, a pessoa vai aprender a avaliar evidências de uma forma sistemática e refinar os processos de raciocínio. E isso através dessa ativação destas habilidades, desses métodos de aprendizado. Mas a metacognição é o foco central na minha perspectiva. E é muito fácil eu falar, treinar a habilidade metacognitiva vai tornar você mais bem-sucedido profissionalmente e vai também melhorar a sua vida pessoal. É fácil falar isso. O difícil é provar que isso é verdade. Então, se você olhar no Visible Learning, uma website de aprendizado, de educação, existe uma revisão de qual é a influência da metacognição no desenvolvimento de aprendizado autorregulado, né, de self-learning, né, ou seja, no desenvolvimento de uma pessoa que aprende sozinha, ou seja, na criação de uma mentalidade de crescimento, na criação de uma pessoa que está sempre aprendendo. Então, para você criar um estudante que aprende sempre, a metacognição é uma habilidade que, quando treinada, tem um efeito muito positivo. Neste estudo, eles avaliaram 21 meta-análises, com 803 estudos, com 114.305 estudantes, com uma observação de um effect size, né? Um tamanho do efeito de 0,58, que é um tamanho de um efeito moderado para alto. E o índice de evidência de tantos estudos é absurdo. Em oncologia, a gente nunca veria 21 meta-análises. Uma meta-análise seria motivo para festa, né? E realmente o volume de evidências demonstrando que a metacognição vai melhorar a sua capacidade de aprender e crescer profissionalmente e academicamente é brutal. E lembra que esses estudos são relativamente curtos, de algumas semanas. Imagina o efeito da metacognição no decorrer de anos. E o efeito já é profundo, 0,58 no effect size é um efeito moderado para alto. Então você tem um efeito moderado a alto em intervenções relativamente curtas, em mais de 800 estudos, em mais de 100 mil estudantes, demonstrando que esta é uma intervenção efetiva para fazer você criar uma mentalidade de crescimento, uma growth mindset. Por que todo mundo não está treinando a metacognição o dia inteiro, todo dia, em qualquer lugar? Não sei. Eu não faço a mais remota ideia por que não se fala mais a respeito da importância de treinar a metacognição. Eu sim, juro para vocês, eu não faço ideia por que a evidência é tão robusta. Isso é uma coisa que eu fiz desde 2002. Eu acho que foi uma das grandes sacadas na minha vida profissional, a importância do treinamento metacognitivo. Então, eu pegava, por exemplo, decisões que eu tomei há 2, 3 meses atrás, e eu revisava, eu fazia post-mortem, né, dessas decisões. Eu pensava metacognitivamente o tempo todo, eu pensava alto junto com o meu time, para eles me ajudarem a examinar meus próprios processos cognitivos. E ficava o tempo todo refinando e ajustando a forma como eu pensava. E eu acho que isso foi um dos fatores mais fundamentais na progressão da minha carreira, que foi muito boa, tenho muito orgulho disso. Então, por que todo mundo não está fazendo isso em todos os lugares? Eu não sei. Eu juro que eu não consigo entender como pode ter tanta evidência a favor
de uma intervenção tão relativamente simples, muito barata, né? Não precisa de equipamento nenhum e muito pouca gente utilizando. Qual é o impacto de você desenvolver a metacognição? Bem, o impacto é profundo, porque é uma habilidade central. É como instalar um software que vai permitir você refinar e remover bugs, né? Remover glitches, defeitos, problemas em vários outros softwares, vários outros processos. Tá? Então você vai melhorar o seu autoconhecimento, você vai começar a identificar seus pontos fortes e fracos, monitorar emoções, reações, etc. Vai melhorar o foco e a atenção. Você vai perceber quando você está sem atenção, porque você consegue ver a desatenção. Vai melhorar seu aprendizado, vai melhorar a forma como você toma decisão, seu pensamento analítico, seu pensamento crítico, as suas habilidades sociais. Então, o impacto do treinamento metacognitivo é brutal, é extenso. A professora Cecília Reis, que é uma psicóloga e neurocientista, uma das pensadoras de metacognição que eu mais admiro, ela chama a metacognição de cognitive gadget. É um instrumento cognitivo. Uma vez que você aprenda, desenvolva a habilidade de examinar seus próprios processos cognitivos, você tem esse instrumento ao seu dispor. E esse é um ponto muito importante. Você consegue examinar os seus próprios processos cognitivos, independentemente de qual ele é. E isso vai fazer com que você gradualmente melhore inúmeros outros processos. Então, esse é um instrumento cognitivo que tem um benefício sistêmico na sua cognição. Ele traz um benefício para o sistema todo, de como você pensa. E lógico que, uma vez que você aprenda a refletir a respeito da sua própria cognição, você vai poder debater as suas observações com outras pessoas, que podem trazer perspectivas ainda melhores do que você observou. Então, o diálogo com pessoas que vão ajudar você a pensar nisso e a metacognição podem, combinadas, trazer um efeito extremamente benéfico para a qualidade do seu pensar. Bem, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês quiserem um exercício para melhorar a forma como você pensa, a minha sugestão é a seguinte: todos os dias, por um período de 5 a 10 minutos, você chega em casa, preferencialmente no final do dia, ou, se você preferir, pela manhã. Coloca o celular na sala, vai para o quarto, ou o contrário, né? Coloca o celular no quarto e vai para a sala. E com uma caneta e um caderno, você faz uma reflexão a respeito de como você, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Como você alocou o seu tempo no dia anterior. Onde você gastou o seu tempo no dia anterior? Vamos supor que você olhe lá no celular e você gastou 45 minutos na mídia social. Então, a sua prioridade é mídia social, ficar olhando a mídia social. Essa é uma prioridade da sua vida. Se essa prioridade foi definida de forma consciente ou ela está acontecendo de uma forma habitual, é outra história. Mas quando você gasta 45 minutos do seu tempo fazendo uma coisa, é porque você definiu que aquilo lá é prioridade. Essa definição aconteceu inconscientemente porque os algoritmos das mídias sociais conseguiram te manipular e, através da dopamina, fazer com que você criasse o hábito de ficar 45, 50, uma hora e meia na mídia social. Se você quer continuar a fazer isso, não tem problema, pode continuar. Agora, caso você queira fazer ajustes, você pode gradualmente mudar a forma como você está alocando o seu tempo. É muito difícil você mudar a direção do barco de uma forma abrupta, tá? A forma como a vida de cada um de nós segue é o resultado de anos
de história, de cultura, de hábitos, etc. E fazer ajustes abruptos de comportamento e direção é difícil. Porém, fazer ajustes leves e diários não é difícil, perfeitamente possível. Então, todo dia, chegue em casa, ou de manhã ou à noite, e gaste 5 minutos respondendo uma pergunta: como eu aloquei o meu tempo ontem? Eu gastei tempo no que eu considero prioridade? Eu gastei tempo tentando atingir o que eu considero meus objetivos? Sim ou não? E vai fazendo alguns ajustes. Não tente mudar a pergunta. Continue nesta mesma pergunta por 3, 4 meses. Se você fizer isso, você vai mudar dramaticamente a sua vida. E aí depois você pode pegar e falar: agora eu vou fazer uma análise de como eu interajo com outras pessoas, quando eu converso com as pessoas. E aí você vai examinar o seu processo decisório de como você se relaciona com outras pessoas, ou de como você escolhe o que você vai comer, ou de como você define como você vai estudar, etc. Então você pode definir processos cognitivos que você vai dissecar e vai refinar. Agora, se você pegar e falar: eu vou rever como eu estou gastando meu tempo hoje, amanhã o que eu estou comendo, depois da manhã como eu me relaciono com as outras pessoas, como eu treino a minha atenção, como eu monitoro as minhas emoções. Aí você não vai progredir, não vai melhorar, não vai refinar nada. Você tem que gastar tempo refinando um processo, indo a fundo nesse processo, para que ele realmente seja ajustado de forma significativa. Não dá para mudar circuitos neurais em 1, 2 dias. Você precisa pelo menos 90 dias. 90 dias você consegue fazer ajustes profundos. E se você pegar um tópico importante e focar neste tópico por 90 dias, a mudança é inevitável. Não dá para você não conseguir mudar. Você vai fazer ajustes. Por quê? Porque você vai conseguir ter visibilidade do que está acontecendo na forma como você decide. As decisões estão acontecendo. O como você aloca o seu tempo é uma decisão que está sendo feita o tempo todo. Se você está fazendo essa decisão de uma forma sólida, robusta, ou mal feita, habitual, cheia de vícios e vieses, é outra história, mas essa decisão está sendo feita por você. Se você pegar e examinar esta decisão, a decisão de como você gasta o seu tempo, e você refinar esse processo decisório sistematicamente, usando dados. Por exemplo, todo dia eu examino como eu aloquei meu tempo ontem. E se você fizer esse exame todo santo dia, por 90 dias, eu garanto que a mudança é inevitável. Você vai dramaticamente mudar a forma como você decide onde alocar o tempo. Uma vez que você tenha essa decisão refinada e o tempo está sendo alocado nas coisas certas, o segundo processo cognitivo que você vai examinar vai ser muito mais fácil, o terceiro mais fácil ainda. E aí você criou um círculo virtuoso de crescimento cognitivo. Bem, gente, é isso que eu queria falar hoje. Eu acho que a ciência é sólida, tem muita evidência, e por isso que eu acredito que todos deveriam aprender e desenvolver a habilidade de metacognição. Não um treinamento neurocognitivo, de bolinha em computador e joguinhos de apps. Eu estou falando treinar a metacognição em situações reais da sua vida, no contexto da sua vida, do que você precisa fazer para viver de uma forma mais bem adaptada, para se tornar um pensador crítico. Então, isso é difícil. Entender o conceito de metacognição é difícil, e entender como aplicar esse conceito na vida real é difícil. Eu não vou falar que é fácil, mas eu acho que a ciência por trás disso é sólida. Bem, é isso que eu queria falar hoje. Um grande abraço do Caute.